E como que a gente aplica agora esse conhecimento? Eu gosto muito de mostrar para os meus pacientes a composição dos alimentos, tá? Dos alimentos industrializados. Então, assim, o brasileiro ele não tem o costume de olhar rótulo. Apesar da gente ter uma legislação muito boa para rotulagem de alimentos, o brasileiro não tem costume, ele não sabe o que ele está comendo. Ele não pega a embalagem e lê. Então eu costumo mostrar para ele, ó, porque você pega uma embalagem dessa aqui, de um iogurte de frutas vermelhas, que lindo, né? Parece super saudável. Só que você não lê os ingredientes. Então eu mostro para ele, olha aqui, o açúcar aqui é o terceiro ingrediente, né, desse iogurte, tá? E tem açúcar de novo, ele não aparece só uma vez, tá? Ele aparece mais de uma vez. E uma coisa muito importante para mostrar para os pacientes é a quantidade de substâncias artificiais que vão sobrecarregar o fígado dele ao mesmo tempo que ele está se submetendo ao tratamento quimioterápico, que sobrecarrega muito o fígado. Então ele não precisa de mais substâncias artificiais para essa sobrecarga, tá certo? Então eu mostro muito, gosto muito de mostrar a diferença do iogurte, né? Um iogurte ultraprocessado, que muitas vezes não está escrito iogurte, está escrito bebida láctea. Esse aqui eu nem sei se tá bebida láctea ou iogurte, não me lembro. E aqui tá tão pequenininho que não dá pra ler. E mostra a diferença, ó, a mesma marca, só que o iogurte natural. Olha quantos ingredientes ele tem, né? Então eu considero aqui que ele tem três ingredientes. Aqui tem proteínas láticas, tem leite, né? Leite em pó e leite integral, considero um. E o fermento. Isso é um iogurte de verdade. E ele pode pegar esse iogurte e colocar a fruta em casa, né? Ele pode liquidificar com uma fruta. Não precisa adoçar, não precisa do açúcar, não precisa desse monte de substância artificial. Vai ser muito mais saudável para ele. Ele vai continuar consumindo o iogurte, só que de uma outra maneira, tá? Então essa é a forma prática da gente aplicar, né, o conhecimento, mostrando para vocês que é possível a gente melhorar a partir da primeira consulta já a alimentação do paciente, tá? Mas tem que ser sempre pensando no que é possível naquele momento. Quando, o pão mesmo industrializado, pão de forma, né, que as pessoas acham que é ultra saudável, né, que é maravilhoso. Então, um pão industrializado, ó, ele tem açúcar também, tá? E ele tem conservante. Quando a gente pega um biscoito de sal, todos os biscoitos de sal desse modelo aqui, eles têm açúcar na composição, tá certo? Então, olha aqui, ele tem um sabor salgado, mas ele tem açúcar, olha aqui. Açúcar invertido, o que que é o açúcar invertido? Ó, o açúcar aparece duas vezes, o açúcar invertido e o açúcar. O que que é o açúcar invertido? É o açúcar, ele é a molécula de glicose naquele açúcar, ela é hidrolisada em sacarose e frutose. Então fica a frutose livre ali. Ele tem um poder adoçante maior, tá? Ele não cristaliza também o açúcar no alimento industrializado, então a indústria adora usar açúcar invertido. Ele dá aquela cor caramelada, então ele confere várias características no alimento industrializado, que é muito interessante para a palatabilidade e para a aparência do alimento, né? E aí ele tem também as substâncias artificiais, tá? Tô mostrando aqui, olha esse aqui, gente do céu. Biscoito recheado, tá? Um biscoito recheado. Olha o tanto de ingredientes que esse biscoito tem, Ave Maria. Então ele também tem açúcar invertido, tá? Amido, olha, o açúcar aparece duas vezes também. Tem açúcar aqui, tem açúcar invertido aqui, tá? Tem amido de milho também, tem corante caramelo 4, né? Então, assim, realmente não vale a pena o consumo de um alimento desse, tá certo? Eu falo para meus pacientes, olha, eu não sou radical, mas biscoito industrializado e achocolatado são alimentos que realmente não valem a pena. A gente pega pelos ingredientes aí, tá? Quando a gente vai para as bebidas açucaradas, então não são só as bebidas açucaradas que têm frutose de adição, né? Eu mostrei aqui outros, o açúcar invertido. Por exemplo, todo alimento que tiver xarope de milho é frutose também ali de adição, tá bom? E então quando a gente pega uma bebida açucarada, olha o segundo ingrediente dela, gente, é açúcar, só perde para água. Então é uma quantidade muito grande de açúcar, muito grande, tá? Várias substâncias artificiais. Olha aqui o refrigerante, né? Em 200 ml tem 21 gramas de açúcar. É uma quantidade muito grande.
né? Lembra que eu falei em números absolutos, a recomendação da OMS de 25 gramas dia, se a pessoa toma aí 300 ml, já passou, já ultrapassou a quantidade, só no refrigerante, né? Fora os outros alimentos de açúcar de adição que ela está consumindo ali no dia, tá certo? Então, ó, segundo ingrediente, suco industrializado, suco de fruta industrializado, ultraprocessado, ó, ele é o terceiro ingrediente, tá certo? Esse eu já ouvi, tá, de paciente falando que xarope de milho é natural. Xarope de milho é um componente natural. Ele é natural, só que ele é frutose de adição, que é tudo que a gente viu lá atrás, né? Que vai aumentar o risco de câncer, vai aumentar a mortalidade, né? Vai diminuir a sobrevida do paciente que está tratando um tumor, tá? Então, olha a composição, ela é só açúcar, porque a glicose de milho, ó, o xarope de milho é açúcar. É isso que tem nesse alimento aqui, tá? Não vale a pena o consumo dele. Então, a gente mostra, eu costumo mostrar para os pacientes o rótulo de alguns alimentos, tá? E conversar sobre isso, né? De forma bem clara para ele. Assim, ó, a história não é bem essa de que o açúcar alimenta o câncer, né? Então não precisa cortar totalmente todo o carboidrato, né? Fazer dieta cetogênica mas é necessário que a gente reduza, tem um limite de açúcar seguro, tá? E a gente, de preferência, eliminar ou restringir o máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, se a gente orienta o paciente a não consumir ultraprocessados, a gente já está diminuindo enormemente o açúcar de adição, principalmente frutose, certo?